O nosso assunto de hoje é medicina hiperbárica, e sobre isso eu converso com o Dr. Carlos Alberto Machado Santos, especialista em ortopedia e traumatologia, medicina do trabalho, medicina hiperbárica e fisioterapeuta. Primeiramente, boa noite, Dr. Machado. É um prazer tê-lo no nosso primeiro programa. Boa noite, eu que agradeço. Doutor, primeiramente, para a gente começar a esclarecer o nosso telespectador, o que é a medicina hiperbárica? A medicina hiperbárica consiste na administração de oxigênio 100% puro a um paciente submerso a uma pressão atmosférica maior que uma pressão atmosférica. Ele fica dentro de uma câmara hiperbárica, um cilindro de oxigênio. A gente faz o mergulho, entre aspas, mergulho a seco. Chegando à profundidade estabelecida, a gente libera oxigênio para esse paciente através das máscaras. Ele vai ficar, em média, 2 horas dentro da câmara, sendo pressurizado, depois 89 minutos de oxigenação e mais 26 minutos para sair dessa câmara. Como ela é energicamente fechada, é difícil você abrir. Então a gente tem um horário de começo e o final desse trabalho, normalmente não existe um horário certo, mas é em torno de 2 horas de tratamento. Quantas sessões são necessárias para um tratamento completo, doutor? Bom, nós tratamos inúmeras patologias. Cada patologia, quanto mais aguda for, melhor e mais rápido é o tratamento. Patologias antigas, com lesões há mais tempo, demoram mais. Mas normalmente a gente faz uma evolução a cada 10 sessões, acompanhamento através de fotos e curativos a esse paciente, e a gente vai vendo a necessidade ou não de mais sessões. Mas normalmente a gente sempre começa com 10 sessões, e a cada 10 sessões uma nova avaliação. Quais são as indicações ou as patologias, como o senhor disse, e quais são os cuidados para esse paciente se submeter ao tratamento hiperbárico? Certo. Dentro da medicina hiperbárica, os cuidados que nós temos que ter com os pacientes seriam o uso de roupa de algodão ou alguma roupa similar. Não pode usar jeans, botões, calças, essas coisas. É calças de centro cirúrgico que nós usamos. Joias, pulseiras, anéis, brincos, esmalte, as mulheres gostam de esmalte, não é permitido. Produto de cabelo, desodorante a gente pede para que não use também, porque são altamente explosivos, né? Então, como a gente trabalha com oxigênio, o risco existe. Então, são alguns cuidados que nós temos. Próteses, órteses, a gente pede para que se retire, para evitar o atrito dentro da câmara. Mas, fora disso aí, não existe risco nenhum. Os trabalhos existem, a hiperbárica existe desde 1662. Tiveram só 2 riscos, dois casos de acidentes com câmara hiperbárica provocado, mas por pessoas que tentaram fazer o incêndio. E aí houve a explosão. Mas não existe mais nenhum caso relatado, os cuidados são esses, e graças a Deus até hoje existem inúmeras clínicas, nenhuma teve intercorrência até hoje. A gente sabe, como o senhor falou, que as contraindicações, então, elas são mínimas ou até não existem. Mas sempre pode acontecer, por uma questão emocional ou qualquer situação do gênero, do paciente passar mal dentro da câmara. Qual o suporte ou qual a garantia que ele tem de que ele vai ser socorrido ou qual é o procedimento nesse caso? Certo. Voltando à questão anterior, as patologias, nós tratamos inúmeras patologias. O nosso forte são as feridas, as lesões crônicas que não se curam. Mordida de inseto, deiscência de ponto, ou seja, fez uma cirurgia, abriu e está vazando esse ponto, fraturas expostas com infecções. O paciente tem que ser submetido dentro da câmara. O maior risco que tem é o paciente que é claustrofóbico. Ele chega e vê essa câmara, morre de medo. Mas a gente conversa com o paciente e explica que ele não vai ficar sozinho lá dentro. Existem outros pacientes que acompanham esse tratamento. Junto a esses pacientes, nós colocamos um técnico de enfermagem que vai auxiliar, vai coordenar e orientar lá dentro os movimentos. Se tiver alguma intercorrência, nós estamos do lado de fora observando esses pacientes através do monitor, através de rádio. A gente conversa e vê o que pode ser feito e toma as atitudes ali fora para que o técnico lá dentro possa levar esse tratamento até o final. Não existe risco nenhum ao paciente. Tanto é que o nosso técnico fica dentro da câmara, sem máscara e com oxigênio da sala, vamos dizendo assim. Então não existe risco nenhum. O paciente a gente tem que acalmar e manter estável lá dentro. Só. Mas nós tivemos vários casos de pacientes que chegaram aqui, viram a câmera e se assustaram. E hoje fazem o tratamento perfeitamente normal ali dentro, entram dando risada e saem conversando com todo mundo. O paciente pode vir de moto, vai embora de moto, vem de carro, vai embora de carro, não tem contraindicação nenhuma para o tratamento. A questão então é só mesmo o emocional. O emocional, esse altera bastante.
Além da equipe do técnico de enfermagem, quais são os outros responsáveis por esse tratamento? É somente o técnico e o senhor? Qual é a equipe que trabalha? Nós temos uma equipe multidisciplinar. Nós temos o técnico de enfermagem que acompanha todo o tratamento. Fora da máquina, nós temos a enfermeira que auxilia o tratamento, verifica a pressão de todos os pacientes que chegam à clínica. E se existe alguma alteração, o paciente chega nos contando, estou com dor de ouvido. A gente vai lá examinar, se for o caso, a gente encaminha para algum colega poder fazer um exame mais aprofundado. Então, nós temos uma cobertura boa aqui com todos os colegas e mais colegas, e nós temos esse suporte, tanto aqui interno, eu como médico, ou quando vem o Dr. Fabiano também faz parte, ajuda a gente no tratamento, ele também ajuda nessa questão. Então, sempre que trabalha a máquina, tem um médico na sala e uma enfermeira também junto para fazer acompanhamento. Nós temos um carrinho de reanimação com drogas se for necessário e o auxílio do SAMU, da Unimed, o que for necessário para poder nos socorrer se for tiver casos. O senhor colocou então que o tratamento principal é feridas. Quais as feridas? As agudas, para quem não sabe, as recentes, né, que são causadas há pouco tempo, as crônicas, que vêm de uma evolução de maior tempo. Quais desses tipos de feridas ou todas elas podem ser tratadas? Sim, todos os tipos de feridas podem ser tratadas. O que é importante o paciente ter uma ressalva? Ele tem que continuar com o médico dele, que é o médico assistente, fazer os curativos necessários, tomar o remédio que o médico passou, sempre orientado, e nós aqui vamos fazer os curativos dos pacientes para avaliar essa ferida. A enfermeira vai poder fazer todo o trabalho de orientação, assim como o técnico. Então nós temos um respaldo muito grande. Quanto mais agudo, ou seja, mais recente essa lesão, melhor para nós tratarmos. Paciente que chega aí com 10 anos, 20 anos de evolução, uma ferida, uma lesão crônica, uma úlcera varicosa, aquelas pernas com lesões, feridas que ficam sangrando, ficam saindo secreções, vai haver uma boa melhora. Com 3 sessões a dor desaparece, o paciente vai ter um conforto para a vida e vai melhorar bastante. Mas é necessário que ele se alimente, que ele durma, que ele faça uma dieta alimentar e vida normal. Quando a gente pede repouso ao paciente, é para manter repouso, para ajudar na cicatrização. Nós não fazemos milagre, mas ajudamos no tratamento do médico assistente. Muito bem, nós vamos fazer um intervalo comercial, já nós voltamos.